É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Agora nós vamos continuar falando sobre a sogra, o assunto que a gente estava no bloco anterior, né, Carol? E aí, como que fica a relação da sogra interferindo no casal? O filho ou a filha precisa dar limite para ela. Mas esse filho só vai conseguir dar limite para essa mãe se ele deixou de ser o neném da mamãe. Se ele, de fato, realmente tem uma postura de homem ali diante dessa esposa. Senão, ele não vai conseguir. E se a mulher for dar esse limite, ele ainda vai achar ruim. Você tratou minha mãe muito mal. Sim. Então, quando não tem essa maturidade para entender. Então, cabe a essa mulher tentar conversar e colocar o limite ali de maneira saudável. Olha, você fez o que você achou que deveria fazer do seu jeito quando era a sua vez. Agora é a minha vez. Então, me deixa fazer do meu jeito. Essa é a minha casa. Eu posso fazer da minha forma? O homem tem que entender que ele sai da casa da mãe, ele vai casar para ser o líder naquela casa ali, né? Então ele tem que dar limites. Então, se ele continuar filho da mamãe, ele não consegue administrar aquela casa, né? Não Vai consegue. por água abaixo, Ele tudo. não consegue nem entender que a esposa é a mulher mais importante da vida dele. Sim. A partir do momento que ele A mãe é casou, parente, não é mais família, né? a esposa é a mulher mais importante da vida dele. Eu sempre faço nas minhas sessões o seguinte. Está numa canoinha. Você, o homem, né? Sua mãe e a sua esposa. A canoa furou. Você sabe nadar. A sua mãe e a sua esposa não sabem. Tem um colete só. Em quem você colocaria esse colete? A primeira vez que eu vi falar sobre isso foi uma leitura que fizeram de uma pintura de Michelangelo, que tem lá, estão caindo, né, no precipício, e ele está segurando a mãe, e a mulher está sendo salva por outra pessoa, né, numa das pinturas dele. E aí lá retrata exatamente isso. Falei, olha que interessante, já lá atrás já tinha algo falando sobre essa questão, não é? Interessante. Sim, é para você ver. E aí, a dificuldade deles em se posicionar em relação a isso é muito grande, muito grande. Quando no dia da sessão em casal, porque eu faço sessão em casal e faço sessão individual, né, com eles. Quando acontece isso, no dia da sessão do casal, ele fica assim, sem saber o que responde, porque ele queria responder a mãe, mas a esposa tá ali, então ele precisa responder a esposa, e muitos nem conseguem. Olha. Muitos nem conseguem. Por quê? Qual que é o entendimento aqui? Agora nós estamos falando de neurociência, nem é mais tanto de sentimento. A mãe já fez o papel dela na vida desse homem. Então ele vai salvar essa mãe, a esposa vai morrer afogada, mês que vem a mãe morre, porque ela já cumpriu o papel dela, esse homem vai ficar sozinho. É para você ver que a gente precisa racionalizar certas coisas, né? E o entendimento de certas coisas. Então, é muito desafiador quando você para pensar nisso, assim, de uma maneira fria. Sim. Nossa, então agora eu salvo a minha esposa e minha mãe morre? Porque é a sua esposa que vai ficar do seu lado o resto da vida. Então, ela é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não souber dar esse limite para essa... E isso acontece o contrário também. Porque a gente está falando da mãe do homem, né? A dificuldade maior do homem é de entender que a esposa é a mulher mais importante da vida dele. E a dificuldade da mulher é entender que o marido é mais importante que os filhos. Sim. Agora, quando é a mãe da mulher e o homem sofre com essa sogra, cabe à mulher colocar essa mãe no lugar dela. Sim. Se não aconteceu, esse homem tem também o direito de chegar, de conversar, de explicar. Gente, não funcionou, não deu certo, ela continuou da mesma forma. Aquela pessoa que chega na tua casa, critica tudo, quer que as coisas sejam do seu jeito, é invasiva. Né? Invasiva. O que você vai fazer? Evitar o relacionamento. Mas é minha sogra, é minha mãe, eu preciso ver ela. Não precisa.
é tóxico, tá te fazendo mal. Então você vai se encontrar com ela o menor número de vezes possível. E você vai adquirir estratégias para você se blindar emocionalmente contra esses ataques dela. E aí precisa de um autoconhecimento muito profundo para fazer isso. Para entender que é sobre ela, é a opinião dela, e você não tem nada a ver com aquilo. Carol, e falando de autoconhecimento, né? Ensina pra gente como que a gente identifica esses perfis desses abusadores, né? Porque tem os perfis, né? Como que a gente identifica? Quais são? Como que é? Existem inúmeros tipos de relacionamentos tóxicos. Então sabe aquelas brincadeirinhas de mau gosto, principalmente de chefe com subordinado? Ironia, né? Que tem, joga uma skin ali, né? Fica quieto, você não sabe de nada, você é burro, você chegou agora. Uhum. É brincadeira. Então, esse é um perfil de relacionamento tóxico. Tem o que a gente chama de excludente, que é aquelas pessoas que, por ter títulos, né, formações a mais que os outros, aí ela começa a tratar mal aquele que é menos estudado, ou por etnia, ou por cor de pele, ou por raça, ou por crença. Ela começa a excluir, tratar com indiferença. Então, essa pessoa é uma pessoa tóxica. E aí a gente tem que saber diferenciar também, é muito importante isso até, a pessoa que ela é tóxica e a pessoa que tem comportamentos tóxicos. Porque às vezes o cara é gente boa, a moça é legal, ela é gente boa. Sim. Só que no ciclo de amizade dela, por exemplo, ela tem uns comportamentos tóxicos, umas brincadeiras sem graça. Tem muita gente, sim. Ou fofoca, ou na sua frente é um outro perfil também, que é o perfil que a gente chama de traiçoeiro, né? Sim. Na sua frente ele é uma coisa, nas suas costas ele é outra coisa completamente diferente. Sim. E às vezes ela não é uma pessoa tóxica, mas ela tem comportamentos tóxicos. Então, uma terapia, uma amiga mais próxima, chegar e dar um toque, abrir os olhos, porque vem muito desse ambiente que a gente comentou no primeiro bloco, da criação. Se ela foi criada nesse ambiente tóxico, ela vai ter comportamentos, hábitos, que para ela é normal, é comum. Foi o que ela cresceu vendo. Então, ela vai ter esses comportamentos ali. Mas isso não faz dela uma pessoa tóxica. Sim. Agora, quando a pessoa é tóxica, aí ela é em todas as relações, em todas as esferas. E ela tem mais de um perfil. Porque um outro perfil é o perfil que a gente fala que é o sem ética, né? Aquela pessoa que combina de fazer uma coisa com você não faz, fala de fazer, que vai fazer uma coisa, faz outra diferente. Essa pessoa ela vai gerando transtornos para a vida das pessoas que estão ao redor dela. Então acaba que essa relação, seja de parceria, de trabalho, de amizade, fica familiar, tóxica. Né? Sim. Fica pesada. Por quê? A partir do momento que eu tô falando uma coisa, fazendo outra, tô combinando uma coisa com você, tô fazendo outra, eu estou causando algum dano na sua vida. Seja emocional, seja físico, seja mental. E aí isso é tóxico para a pessoa que está passando por aquele transtorno. Sim. Tem o perfil, eu falei de 3, né? Vítima tem também? Vitimista. O vitimista. E aí, o vitimista ele vem assim, ele é o amargurado. Melancólico, né? Ele é amargurado. E por que ele é amargurado? Porque ele é uma pessoa ressentida. Imagine que você entrou em um relacionamento ou num trabalho e que você colocou, assim, grandes expectativas em cima daquilo. E aí, as suas expectativas foram frustradas. E você não trabalhou essa mágoa. Ficou ali. Aí, isso aconteceu no seu trabalho. Aí, agora você vai para um relacionamento. Aí, acontece algo parecido. Você também tem as suas maiores expectativas em relação àquele relacionamento frustrado. Aí você conhece uma pessoa muito bacana, assim, sua amiga, vocês ficam... Aí ela também te frustra de alguma forma. Você tá entendendo que tá acontecendo um acúmulo de mágoa? Uhum. Aí eu vou me tornar o quê? Aquela pessoa amarga, rancorosa. Então eu sou
vítima. Toda vez que eu sou vítima, o mundo está me devendo alguma coisa. Então eu quero o quê? Arrancar do mundo aquilo que eu acho que eu tenho direito e eu ainda não recebi. Então eu quero a qualquer custo, de qualquer forma. Então eu acho que todo mundo é obrigado a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Então isso faz com que eu me torne uma pessoa tóxica. Aí eu sou uma pessoa tóxica, eu não tenho só comportamentos tóxicos, entendeu? Tá dando para entender a diferença entre os perfis e o comportamento? Porque é a partir daí que a gente vai conseguir identificar quais são os sinais de que eu estou dentro de um relacionamento tóxico, de que na minha família é uma família tóxica ou tem algum membro tóxico. Nós estamos falando, assim, de família, e aí é muito difícil uma família que não tenha nada disfuncional. Às vezes, quando é uma pessoa que tem só um comportamento tóxico, é uma pessoa que é gente boa, né? Uma pessoa legal, prestativa, mas com a mãe, por conta da mágoa, do ressentimento, ela é tóxica com a mãe. Então, ela tem um comportamento tóxico ali. E aquilo faz com que o ambiente familiar fique tóxico. Sim. Às vezes acontece, eu não vou na casa da minha mãe quando meu irmão tá lá, porque fica um climão. É um ambiente tóxico. Tem que ver o que está por detrás de tudo isso. E tem a questão das amizades também, que a gente acaba... Tem um comportamento que tem, por exemplo, pessoa que é muito mentirosa. Fala, gente, isso daí deve ser algum... porque é o tóxico. É o vira uma relação... É o traiçoeiro. Vira uma relação tóxica, porque às vezes você vai conversar, ou você vai tentar arrumar uma situação, não tem jeito, porque o mentiroso sempre vai ganhar, né, ali na conversa. O traiçoeiro tá, dentro do traiçoeiro tem o fofoqueiro. Sim. E aquele que também sempre se acha aquele que tá certo, ele que sabe mais. É o narcisista. É o narcisista. É o narcisista. É tudo dele melhor. Só ele que sabe. Então, numa roda de... A gente senta numa mesa, assim, de confraternização. O assunto dele é o mais interessante. Só ele que fala o tempo todo. Ele sabe de tudo. A família dele é melhor, ele que sabe de tudo. Tudo que ele tá falando ali é melhor que o de todo mundo. É uma pessoa insuportável de ficar do lado. Sim. E aí, o que a gente precisa tomar cuidado com todos esses perfis e todos esses comportamentos também? Porque não é porque o fato de ter um comportamento tóxico que faz com que seja mais fácil, mais leve do que ser uma pessoa tóxica. Mas o tratamento, né, a terapia, fica mais fácil para esse que tem o comportamento. Exatamente. Porque ele vai saber identificar melhor do que o outro, né? Sim. Porque eu penso assim, um narcisista, ele nunca vai se identificar com o problema, né? Sim, o comportamento, ele é mais... Por isso que eu tô te falando, às vezes um amigo mais chegado, dá um toque, sabe? Já ajuda bastante. Agora, o comportamento tóxico, ele realmente precisa de um tratamento mais profundo, porque precisa acontecer uma expansão de consciência, onde a primeira coisa que precisa acontecer é a pessoa tomar consciência de que ela é a pessoa tóxica na situação. Seja através do vitimismo, da fofoca, da mentira, do narcisismo, enfim. Ela precisa tomar consciência de que ela é a pessoa tóxica ali da situação. E na maioria das vezes isso demora para acontecer e a pessoa tem que querer. Sim, claro. Primeira coisa, ela tem que querer enxergar isso, e nem sempre ela vai conseguir. Tem as relações de chantagem, de manipulação, né? Tudo tá dentro disso, porque vai ficando tóxico isso, né? Você tentar, não vai para uma via legal de resolver as coisas, vai para um outro lado, né? Você vê que as pessoas distorcem uma situação que às vezes é fácil resolver de uma certa forma, ele acaba, só sabe lidar com aquele jeito, com chantagem, manipulação, né? O narcisista, ele é mestre em fazer isso. O narcisista, a mãe narcisista, né, principalmente, ela é a vítima. Nossa, então agora eu vou sair daqui e vou pro hospital, porque eu tô passando mal, porque você não vem me visitar faz uns 40 dias. Sabe? Teve até aquele negócio do Big Brother, que todo mundo tá falando, não assisti, mas eu vi um corte da mãe que tava chorando, porque não sei como que tá acontecendo no Big Brother, mas ela falando que todas as noras dela que ela teve atrapalha a relação dela com o filho, e chorava, porque elas que atrapalham a relação. Eu falei, gente, como? Se todas, não tem um negócio errado aí, né? Ela atrapalha a relação do filho com a namorada e não tá sabendo. E aí, dentro de tudo isso, o que a gente mais precisa tomar cuidado e olhar, né? O objetivo desse episódio é justamente isso,
Se você identificou que ao seu redor tem uma pessoa assim, dá um toque, conversa. Se você começou a ver em você essas características, busque ajuda. Sabe por quê? O caminho final para a vida dessas pessoas é rainhas e príncipes de um castelo vazio. Porque essas pessoas vão caminhando para uma realidade em que tanto o relacionamento afetivo, quanto familiar, quanto a amizade, vai se afastando, Sim. vai acabando, e de repente você está vivendo sozinho. Você não tem mais com quem compartilhar uma conquista, uma alegria, uma tristeza, um momento de dor, e isso é muito terrível, porque nós temos a necessidade de relacionar. A nossa mente foi criada para relacionar. O que faz a gente se diferenciar em relação aos animais é esse senso, né, comunitário de relacionamento que a gente tem. Então, nós precisamos de relacionamento. E quando eu não consigo trabalhar essas questões, essas feridas, esse meu comportamento... Gente, lidar com uma pessoa rancorosa, amargurada, é muito difícil. Sim. É muito desafiador. Nada nunca tá bom. Nada nunca é o suficiente. A pessoa sente dor, sente raiva o tempo inteiro. E por que muitas pessoas, mesmo numa relação ruim, não conseguem sair? Você acha que é porque não enxerga, ou porque vai se acostumando, ou já vem dessa questão de já estar ali? Porque você vê que pessoas que estão numa relação ruim, ou acontece até alguma coisa grave, né? E ela pode até separar, mas ela retorna com esse narcisista, ou essa pessoa totalmente abusiva. Porque a gente que entende um pouco o que está fora, olha e fala assim, nossa, ele fez uma coisa tão absurda Que eu jamais perdoaria. que eu jamais perdoaria. E quando vê, você vê a pessoa volta com a pessoa. Você fala, gente, como isso, né? A gente não consegue entender, né? Ou seja, perdoaria, mas não conviveria, né? Assim, eu perdoo, mas não vou conviver com E uma coisa pessoa. de risco de vida, né? E às vezes passa alguma coisa super grave, né? As pessoas que tentam, às vezes até, né? Mas os machucar. casos de homicídio e de feminicídio que acontece é justamente por isso, né? Não é na primeira briga ele mata ela, não. Sim, vai aceitando, né? Aconteceram várias coisas ali antes até chegar no feminicídio. Não é, ai, nossa, brigou hoje, amanhã ele me matou. E o que Dificilmente. tá dentro dessa pessoa de aceitar e de voltar? Porque eu penso assim, se ela conseguiu sair, que é o mais difícil, né? Conseguiu estar ali fora, como que ela retrocede tudo? A maioria das vezes, Grazi, é a abençoada da crença da tampa da laranja, sabe? A tampa da panela. Eu tenho pavor dessa expressão. Eu falo, ninguém pela metade vai conseguir ser feliz com a outra pessoa. Então, provavelmente, se você é uma metade, você vai atrair para sua vida uma outra metade também. Sim. E aí você, como metade, atrai para sua vida uma outra metade, mas você coloca um caminhão de expectativa em cima dele. Ele também não é completo, ele também é só uma metade. Então, não vai funcionar. O que nós precisamos é ser inteiros, completos. E aí, sim. Só que nessa ilusão da tampa da panela, a metade da laranja, se eu separo, a minha vida acabou. Eu não sou ninguém sem ele. Eu não consigo construir a minha vida sem ele. Ele é bom para mim, ele me faz bem. Acaba passando um pano nas coisas ruins e eleva as coisas boas e começa enganando o próprio cérebro mesmo, né? A mente. Na maioria das vezes, quem está à frente de uma vida assim é a criança interior ferida. E precisa ser feito um trabalho de cura da criança. Vai ter alguma interior questão ferida. sistêmica aí também, Vai. com certeza. Com certeza, com certeza. Para honrar alguma mulher da ancestralidade que passou por alguma coisa parecida. Porque você entende que é muito pesado para ser só dela, para ser uma decisão, um comportamento só dela. Tem alguma coisa ali muito mais forte do que ela. Você fala assim, nossa, mas ela não tem amor próprio nenhum para estar aceitando isso. E às vezes acontece bastante. A pessoa tá dentro de um relacionamento assim, aí com a ajuda, né, de profissionais, de amigos, de familiares, ela consegue sair. E aí depois de um tempo, ela volta. E aí essas pessoas se afastam. A família afasta, os amigos afasta, porque fala, gente, não tem
lógico ela voltar para aquela pessoa depois E de como tudo que que vai ela passou. conviver com aquele cara, né? Vamos dizer, né? Fica difícil depois, Porque né? depois de ter passado tantos conflitos e ter visto tantas toxinas, né, sendo liberadas ali. Mas o que que acontece? A gente não... É igual o cara que trai. Não dá para você chegar e falar assim, ah, é um mau caráter. Se esse cara cresceu vendo o pai dele trair, e aí quando ele era adulto, jovem, ele escutou histórias de que o avô dele também traía, na mentalidade dele, a crença dele é qual? Para Homem eu trai, ser homem, tem que trair. eu tenho que trair. Hum. E isso é inconsciente, que é 95%, né? Uhum. Então, 5% racional, ele gostaria de não trair. Mas 95% tá gritando dentro dele que para ele ser homem, ele precisa trair. Então, por mais que ele ame essa esposa, essa namorada, por mais que ele não queira cometer o adultério, ele vai acabar. Você acha que é mais que caráter isso, então? Mais Muito mais, profundo. muito mais. E se a pessoa já vê isso, ela consegue tratar. Sim, fica muito fácil chegar e falar, ah, não, é só falta de vergonha na cara, falta de Deus. Falta de caráter. Fica muito, É mais profundo. é muito superficial eu chegar e falar assim, ah, é falta de caráter. É muito mais profundo. A gente é muito complexo, então assim é muito mais profundo. Quando você vai estudar a história da pessoa, da família da pessoa, você vai achar ali coisas que você fala assim, não tinha como ele fazer diferente. Por isso que a gente fala que o carcereiro e o encarcerado, eles estão do mesmo lado. Eles têm a mesma dor. Quem fez e quem recebeu, eles têm a mesma dor. Tem um motivo por detrás para ele ter feito daquela forma. Tem uma história, eram 2 irmãos e eles tinham um cachorrinho. E eles foram sequestrados. E eles ficaram no cativeiro, presos, separados. E o cachorrinho também separado. Um dia, o cara chegou, o sequestrador, e deu para ele uma sopa. E falou para ele que era a sopa do irmão dele. E que ele teria que tomar. Ou que era a sopa do cachorrinho, ele teria que tomar, senão no próximo dia ia ser a sopa do irmão dele. Aí ele tomou. Aí no outro dia ele chegou com a sopa e falou que era do irmão dele. E aí ele tomou aquela sopa. Quando adulto, ele se tornou um canibal. Ele saiu desse cativeiro e ele se tornou um canibal. Por que ele se tornou um canibal? Ele entendeu que a sopa era feita com a sopa a carne ele do tomou irmão dele. do irmão dele. Então, quando ele se tornou um canibal, o que ele estava fazendo inconscientemente, sistemicamente? Qual que era a busca ali? Honrar aquele irmão. Aquele irmão morreu, ele não, então preciso honrar a vida do meu irmão. Então, a dor de uma pessoa que comete atos abusivos, ela é muito profunda e precisa ser tratada, investigada. Não dá simplesmente para você olhar e falar assim, ah, o vitimista é um coitado, o mentiroso, o fofoqueiro. Você precisa entender o que está por detrás, o que está provocando aquilo amargurado. Por que aquela pessoa é tão triste, tão raivosa, tão amarga? O que está provocando aquilo? Porque isso tudo vai fazendo com que os nossos relacionamentos vão ficando cada vez mais desafiadores. E aí a gente vai propagando isso, né? Porque os nossos filhos são reflexos nosso. Se eu tenho esse comportamento tóxico, consequentemente, o que vai acontecer? Vou passar para frente isso. Os meus filhos, eles vão reproduzir o que eles estão vendo em mim. Eles vão ser da forma como eles estão vendo que eu sou com eles. Eu falo, quer saber como é que tá seu casamento? Observe seus filhos brincando de papai e mamãe. Aí você vai ver a linguagem que o menino fala com a menina, a forma que você está falando com a sua esposa. Você vai ver como que a menina reage com o menino, é a forma que você está reagindo na sua casa. É o melhor termômetro para saber como é que está seu casamento e colocar seus filhos para brincar de
mamãe e papai e ficar observando. Eles estão observando e reproduzindo tudo. Reproduzindo, por quê? Porque eles não têm ainda a concepção do que é certo, do que é errado. Está sendo formado neles através do que eles estão vendo. Sim. E aí, para eles, aquilo que eles estão vendo é o que eles, é o mundinho, é a verdade deles, é o mundinho deles, é o que eles estão vendo. Eles não têm como, mamãe, isso. Hoje ainda tem mais acesso à informação, né? Mas ainda assim, eles não vão fazer o que você está falando, Sim. eles vão fazer Eles o que você não está entendem fazendo. uma situação, eles ainda estão aprendendo Eles ainda a replicam viver. aquilo como a verdade absoluta deles, velho. É o que eles estão vendo. Então, se o pai, o marido bate na esposa, as crianças vão brincar, o homem vai bater na mulher. Ele entende que até que a forma daquele homem amar aquela mulher é batendo. É triste, né? Ele não tem essa concepção. Por que criança, às vezes tem algumas crianças que têm mania de bater? Criança que leva muito tapinha da mãe, assim, toda hora, isso serve só para deixar a criança sem vergonha. Ou você, vez ou outra, pega o chinelo e dá uma chinelada no bumbum, que aí e conta para ele o porquê ele está apanhando, ou você não faz nada. Porque esses tapinha que você dá assim, ó, é só para deixar a criança sem vergonha. E aí, por que as crianças às vezes tá brincando com outra criança, bate? Porque ela entende que bater é um jeito de fazer carinho, é um jeito de falar que gosta. É o que ela tá. A mamãe é a pessoa que mais deve me amar no mundo. A mamãe é a pessoa que eu mais amo no mundo. Se ela me dá tapinha, então é porque ela me ama dessa forma. Então eu vou amar meu coleguinha na escola, meu coleguinha de brincadeira dessa forma. E aí nós vamos reproduzindo esses caráter de tóxicos, de relacionamentos abusivos, de relacionamentos disfuncionais. Então por isso que eu falo, somos filhos dos pais que não fizeram terapia. E que agora a gente faça, para que os nossos filhos, né? Para que os nossos filhos tenham uma... Eu falo isso pro meu filho, falo assim, filho, graças a Deus sua mãe faz terapia, porque muita coisa eu consigo mudar. E ainda assim a gente erra, né? Erra. E às vezes eu fico pensando assim, que eu posso errar para mais, assim, de ter o exemplo que eu tive de criação, eu quero fazer totalmente o contrário. E não quer dizer que totalmente o contrário tá certo. De jeito nenhum. Né? Tá errado também. Então eu falo assim, nossa, eu tenho que regredir aqui, porque eu fui também até demais, né? Ou mimar demais, né? Tem essas questões também. Eu falo, ensine para eles o que não ensinaram para você. Não dê para eles o que não deram para você. Isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar absurdamente, assim, em relação a filhos, né? Ensine para eles o que não foi te ensinado. Não é para você dar para eles o que você não recebeu. Sim. Você já vai... Tem gente que quer suprir, né? Pega e fala assim, vou eu quero dar tudo pro meu filho que eu não tive. Exatamente. Do bom, do melhor. Não é isso que criança quer. Né? Essa é a melhor forma de você dizer para ele, te odeio e quero que a sua vida se lasque daqui para frente. Sim. É a forma mais concreta da gente dizer que não ama nossos filhos. Uma outra questão também é, quando a gente sentir que errou com os nossos filhos, a gente não tem que ficar baseado na culpa, sabe? É olhar, analisar, consertar, porque senão você vai ficar se sentindo a pior mãe do mundo. E isso que você falou é muito sério. Aí eu quero fazer absurdamente diferente do que a minha mãe fez. Aí você vai fazer igualzinho. Exato. Você é 50% sua mãe, 50% seu pai. Quanto mais você nega sua mãe, mais igual a ela você fica. Então, toda vez que você falar, quero fazer tudo bem diferente do que... Não, por que você não fala assim, minha mãe acertou nisso, nisso, nisso. Errou nisso, nisso, nisso. Então, eu vou fazer um pouco diferente do que ela fez. Exato. Nem melhor e nem pior. Apenas um pouco diferente do que ela fez. Eu tenho autorização da toda a minha ancestralidade para eu fazer diferente. Sim. Não quer dizer que eu vou acertar mais do que ela. Não quer dizer que ela só errou comigo. Sim, claro. Essa é a visão que a gente precisa ter, esse é o entendimento que a gente precisa ter. E eu recebo muito isso, né? Nossa, eu quero fazer tudo ao contrário do que a minha mãe fez, bem diferente. Fala, então não vai conseguir. Você precisa... Porque o 880 acaba sendo a mesma coisa no final, né? Você tem que ser o meio termo mesmo, né? Achar o seu caminho, né?
E é entender E que a outra, é gente outro tem. filho, é outra criança, é outra geração, é outro momento. É muitas coisas que estão em jogo ali para mudar, né? E entender que a gente tem autorização para fazer diferente, sabe? Se o seu relacionamento com a sua mãe era um relacionamento tóxico, você pode construir um relacionamento saudável com os seus filhos de uma forma diferente da dela. Não quer dizer que vai ser melhor nem pior que a dela, é só diferente. A partir do momento que eu tomo essa consciência, que eu começo a viver essa verdade, fica mais leve, aí fica natural. Aí eu consigo fazer. Mas no livro Segredos da Mente Milionária, tem um capítulo que fala sobre isso. Você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. É quando você quer enriquecer para provar para o seu pai que você é melhor que ele, ou para provar para ele que ele estava errado quando ele disse que você não daria ninguém na vida. Não vai funcionar. Você está fazendo a coisa certa, mas o motivo está errado. O resultado final não vai chegar. Então é sobre isso, sabe? É sobre você olhar para aquilo, para isso tudo, olhar para esses relacionamentos, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, começar a identificar quais são as pessoas que estão ao seu redor, que não estão acrescentando nada na sua vida, quais são as pessoas, os relacionamentos que você tem e que está sugando a sua energia, que está tirando a sua força de viver, que está te causando estresse, ansiedade, nervoso, preocupação. E, gente, de forma madura, de forma natural, chegar e falar, olha, tô me afastando por isso, vou me retirar por aquilo, gostaria que você se retirasse por isso, para que as coisas fiquem leves, senão vai ficar tudo muito pesado, e aí fica tudo muito disfuncional, e aí as nossas emoções não dão conta e começa a estourar doenças físicas no nosso corpo. E nós precisamos encerrar, que eu já vi um gesto da produção. Foi muito bom estar aqui com você mais uma vez. E eu que agradeço, só aprendendo com você cada vez mais, só aprendizado. Que Obrigada. bom. Obrigada. Pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe também os conteúdos, deixe sugestões de temas que vocês querem ver aqui e até semana que vem. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas deste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida.